Eu nunca compartilhei essa história com ninguém além da minha família próxima. Pode parecer insensato, mas eu juro que tudo isso é absolutamente verdade. Quando eu tinha 15 anos, meus pais e eu nos mudamos para um condomínio recém-construído no sul da França. Morávamos no fim de um beco sem saída, e nossa casa era a única concluída. O jardim ainda era só um enorme terreno de terra batida, mas isso não nos incomodava. A gente adorava a ideia de morar numa casa nova, numa parte tranquila do bairro. As casas ao redor ainda estavam em construção, muitas sem janelas, revestimento e sem moradores. Durante o dia, operários trabalhavam por toda parte, mas à noite tudo ficava silencioso. Meus pais e eu costumávamos fazer longas caminhadas pelo bairro e dar uma olhada dentro das casas vazias. Cerca de uma semana depois de nos mudarmos, acordei por volta das 2 da manhã por causa de uma dor terrível nos pés, que mais tarde descobri ser uma unha encravada, embora eu ainda não soubesse disso naquela época. Mancando, fui ao andar de baixo procurar meu Game Boy. Pensei que se fosse ficar acordada com dor, ao menos poderia jogar Pokémon Blue. Para passar o tempo, não acendi nenhuma luz ao descer. Encontrei o console na mesa de centro, iluminado apenas pela luz dos postes de rua do lado de fora. Passei novamente pela porta de entrada para subir, quando algo chamou minha atenção pelo canto do olho, e eu parei na hora. Tínhamos uma janela grande ao lado da porta de entrada, sem cortina, que dava uma visão perfeita da varanda e da entrada. Minha mãe queria colocar uma cortina, mas ainda não tinha feito isso. Eu me virei para fora e depois de alguns segundos apertando os olhos, meu coração começou a bater forte, descontroladamente. Na escuridão, era difícil de distinguir. A única luz vinha do poste de luz no final da entrada. Mas havia claramente a silhueta de um homem ao lado do Porsche, como se tivesse acabado de sair do carro e observasse a casa vazia em frente. Isso já era assustador, mas o que me deixou ainda mais arrepiada foi a imobilidade total dele. Ele não se mexia, não balançava, não se movia absolutamente nada. Pisquei os olhos, tentando me convencer de que estava imaginando coisas, que era só uma sombra ou minha imaginação. Mas quando abri os olhos de novo, a silhueta ainda estava lá. Eu deveria ter subido com cuidado e acordado meus pais. Em vez disso, fiz algo completamente estúpido, não sei porquê. Uma parte de mim só queria saber. Eles estavam respirando. Eu me aproximei da janela até quase colar meu rosto no vidro. Nesse momento, a silhueta ou me ouviu, ou sentiu meu olhar, sua cabeça virou bruscamente para me encarar. Não o corpo dela, só a cabeça girando de repente como a de um animal. Então eu vi 2 pontinhos pálidos e brilhantes fixos em mim, e soube instantaneamente que eram os olhos dela. Me joguei para trás gritando, chamando meus pais. Desci correndo as escadas e comecei a gritar que tinha um homem no Porsche. Meus pais não acreditam em armas de fogo, então quando meu pai viu o terror no meu rosto, ele pegou o primeiro objeto pesado que estava ao alcance, um tubo metálico do aspirador de pó. Ele desceu. Enquanto eu me jogava nos braços da minha mãe, ouvi meu pai gritar, xingar, e então um silêncio brutal. Ouvimos o tubo cair no chão. Quando meu pai chamou minha mãe do pé da escada, a voz dele estava em pânico, quase suplicante. Chama a polícia. Agora, meu pai é um homem enorme, com quase 1,95 m, mais de 110 quilos na época, e ele até trabalhou como segurança quando eu era bebê. Mesmo assim, naquela noite, havia um medo na voz dele que eu nunca tinha ouvido antes. Houve batidas fortes na porta da frente. Eu me escondi no armário dos meus pais, enquanto minha mãe ligava para a polícia. Meu pai gritava para o homem sair, avisando que a polícia vinha. Depois do que me pareceu ser 10 minutos, as batidas pararam. A polícia chegou cerca de 10 minutos depois e revistou toda a propriedade, assim como as casas ao redor. Eles não encontraram ninguém. Fiquei no andar de cima enquanto meus pais falavam com os policiais na entrada. A polícia patrulhou por várias noites, mas, que eu saiba, nunca acharam o homem. Eu não dormi direito por semanas. Eu revia sem parar como a cabeça dele virou, aqueles olhos pálidos gravados na mente. Semanas depois, meu pai enfim explicou o que o aterrorizara assim. Quando ele chegou ao pé da escada, o homem estava com o rosto colado no vidro, segurando uma faca entre os dentes. Meu pai deixou cair o tubo quando viu a ponta da lâmina atravessar a bochecha do homem. Depois, o homem começou a desenhar com o próprio sangue no vidro, usando o dedo.
Após a intervenção da polícia, eles descobriram rastros de sangue ao redor de todo o revestimento da casa, como se ele tivesse contornado a casa deslizando os dedos ensanguentados nas paredes externas. Minha família nunca mais fez passeios noturnos, mesmo depois que as outras casas foram habitadas. E até hoje, eu nunca olho para fora, através dos rios de ídolos à noite, com medo de ver novamente os olhos dele. Para ser mais precisa, hoje tenho 22 anos, mas na época eu tinha apenas 14 anos, estava no ensino fundamental e tinha planejado encontrar alguns amigos no parque da cidade. Devia ser cerca de 17 horas, embora isso tenha ocorrido há muito tempo e eu não lembre o horário exato. A cidade onde eu morava era muito pequena, dava para atravessá-la de carro em apenas 1 minuto. Eu quase sempre ia a pé para a escola, para o mercado ou para o parque, que ficavam a apenas algumas ruas da minha casa. Naquela época, eu não tinha celular, conversava com meus amigos apenas pelo computador. Escrevi para eles avisando que sairia quando estivesse pronta, e eles disseram que já estavam indo. Avisei minha mãe que ia encontrar amigos. Ao sair apressada, ela pediu que eu voltasse antes de escurecer, pois ainda tinha deveres. O tempo estava bom, o sol brilhava e o clima estava agradável. Ao caminhar para o parque, pouco antes do portão, um caminhão branco parou num sinal de pare perto de mim. O motorista era um homem usando uma camisa branca e um boné, provavelmente no final dos 30 ou começo dos 40 anos. Ele me olhou por reflexo, eu lhe dei um pequeno sorriso tímido e acenei levemente com a mão. Ele retribuiu meu gesto e logo estacionou no restaurante Drive-In, um pouco adiante. Na hora não liguei muito para isso. Entrei sozinha no parque procurando meus amigos com o olhar, mas não os vi. Me sentei à sombra de uma árvore perto dos balanços, a poucos metros de um quiosque. O que me chamou a atenção foi que o parque estava totalmente vazio. Normalmente, sempre havia crianças e famílias, mas dessa vez não havia ninguém. O silêncio era estranho, esperei tranquilamente, perdida em meus pensamentos. Foi então que ouvi um carro entrando no pequeno estacionamento. Ao levantar a cabeça, reconheci o mesmo caminhão branco. O mesmo homem desceu dele, com um saco de comida na mão. Ele se dirigiu ao quiosque bem perto de mim, sem nunca desviar o olhar. Era um olhar fixo, insistente, opressor, a ponto de me arrepiar. Imediatamente senti um pressentimento muito ruim. Minha pele coçava de tanto desconforto. Ele continuava me encarando, mesmo enquanto comia. Brinquei nervosa com minhas pulseiras, torcendo para meus amigos chegarem logo. Quando olhei para ele de novo, ele assentiu e me chamou com um gesto. Ele repetiu esse gesto várias vezes. Recusei balançando a cabeça e tentei evitar o olhar dele, mas o medo começou a crescer. Eu temia que ele se aproximasse. 20 minutos se passaram desde sua chegada e meus amigos ainda não apareceram. Comecei a entender que provavelmente eles não viriam. Eu estava sozinha em um parque com um homem assustador, muito maior e mais forte do que eu. Os pensamentos dele se repetiam na minha cabeça. Nesse momento percebi outra pessoa. Uma garota de cabelos castanhos longos estava sentada perto do escorregador. A alguns metros à minha esquerda, ela parecia um pouco mais velha do que eu. Ela me chamou e eu me senti muito mais segura indo até ela do que ficando sozinha diante daquele homem. Quando cheguei perto dela, ela me perguntou se o homem no quiosque era meu pai. Naquele momento não consegui mais segurar o meu medo. Expliquei rapidamente que aquele não era meu pai e que ele me deixava muito desconfortável. Ela também sentiu que havia algo errado só de ver a maneira como ele me olhava. Falei para ela que tinha só 14 anos e esperava amigos que não apareceram e que esse homem tentou me atrair várias vezes. Ela me explicou que tinha acabado de sair do trabalho e que estava esperando uma amiga vir buscá-la. Ela nos observava há um tempo, pois a situação parecia preocupante para ela. Eu a agradeci e fiquei aliviada por não estar mais sozinha. Ela ficou comigo e continuou vigiando o homem. Conversamos sobre a escola e coisas banais por uns 15 minutos, enquanto verificávamos regularmente se ele ainda estava lá. Ele estava, não comia mais. Eu estava tão desconfortável que trocava de posição sem parar, com o rosto queimando e o estômago embrulhado. Eu o vi acenar para mim mais uma vez. Seu sorriso se alargou e seu olhar se iluminou de um jeito que me gelou.
A garota então se levantou, visivelmente irritada, e foi em direção ao quiosque. Das balanças, eu podia vê-los conversando animadamente. Ouvi o homem dizer que a garota o havia provocado, repetindo essa frase várias vezes, afirmando que ele nunca teria tentado me atrair se soubesse que eu era menor de idade. Isso era absurdo. Eu era claramente uma criança. Impossível me confundir com uma adulta. Ela voltou até mim e disse para eu ir imediatamente para casa. Ela ficaria lá para vigiá-lo. Como eu morava perto, precisava chegar rápido em casa para que ele não visse minha rua. Saí correndo do parque e então ouvi um motor acelerando. O caminhão branco saiu do estacionamento em alta velocidade e entrou na mesma rua que eu. Eu entendi que ele estava me seguindo. O veículo aumentou a velocidade. Corri entre duas casas à minha esquerda e me escondi atrás de arbustos densos. Agachada, ainda conseguia observar a rua. O caminhão parou em frente à entrada e eu vi o homem colocar a cabeça para fora da janela, claramente me procurando. Foi então que uma voz feminina gritou: "Ei, o que você está fazendo?" O homem respondeu gritando para ela cuidar da própria vida e fez ameaças terríveis antes de ir embora de repente. Eu corri para casa o mais rápido que pude. Assim que fechei a porta, comecei a chorar e contei toda a história para minha família. Mais tarde voltamos ao parque, mas o caminhão havia desaparecido alguns dias depois. Fiquei sabendo pela minha prima, que trabalhava no mesmo restaurante drive-in que esse homem, que uma colega contava ter salvado uma jovem de um indivíduo perigoso no parque. Como nossa cidade era minúscula, entendi que se tratava de mim. Essa garota se chamava Cheyenne. Até hoje sou imensamente grata a ela. Ela foi meu anjo da guarda naquele dia. Eu nem ouso imaginar o que poderia ter acontecido comigo se ela não estivesse lá. Ainda me assombra, em algumas noites, a ideia de quase ter ficado presa naquele caminhão. Essa história não é minha, mas sim da minha mãe. Na época, meus pais viviam em um pequeno conjunto de apartamentos no Arizona e minha mãe estava grávida de mim. O apartamento era minúsculo, com uma cozinha bem pequena, uma sala estreita e um banheiro ainda menor. Era outubro de 2001 e minha mãe estava grávida de 7 meses. Ela estava sozinha em casa enquanto meu pai trabalhava. Naquele dia, ela desceu até o hall para pegar a correspondência. Ao subir de volta, ela se acomodou no apartamento e começou a assistir televisão. Foi então que ela ouviu uma respiração profunda atrás dela, não uma respiração discreta ou abafada, mas algo lento, pesado, claramente audível. Ela se levantou e caminhou até o armário, perto da porta de entrada. Ao abri-lo, ela descobriu um homem escondido lá dentro. Ela o reconheceu imediatamente. Era o vizinho que morava no andar de cima, acima do deles. Ela começou a gritar para ele sair enquanto ele murmurava coisas sem sentido, dizendo que não era para ligar a televisão nem chamar atenção para o apartamento. Minha mãe disse que os segundos seguintes foram confusos. Ela não se lembra de todos os detalhes. Ela só sabe que pegou o telefone e ligou para o meu pai, sabendo que ele chegaria muito mais rápido do que a polícia. Ela colocou o telefone no viva-voz, e meu pai começou a gritar com o vizinho, ameaçando-o e dizendo que estava a 5 minutos dali. Isso foi o suficiente para fazer o intruso fugir, mas em vez de sair pela porta, ele passou pela janela e desceu pela escada de incêndio. Quando meu pai chegou, eles chamaram a polícia. Os policiais explicaram a eles que esse homem era dependente químico e que tinha tido sérios problemas, pessoas perigosas que teriam ameaçado ir matá-lo em casa. Ele teria entrado em pânico e se refugiado no primeiro apartamento destrancado que encontrou uma semana depois. Meu pai ainda vigiava os arredores, tanto na cidade quanto no condomínio. Numa noite, ele avistou esse homem no estacionamento quando o vizinho viu meu pai se aproximar. Ele imediatamente começou a se desculpar pela invasão, repetindo que pessoas queriam matá-lo, mas meu pai o agarrou e o empurrou contra. O homem então pegou um pé de cabra na parte de trás do carro dele para se defender. Meu pai, por sua vez, pegou sua arma no carro e chamou a polícia. Ao chegar, os policiais disseram que podiam prender o vizinho por invasão, mas também registrar queixa contra meu pai por agressão. Obviamente, meu pai não podia se dar ao luxo de ir para a prisão enquanto sustentava minha mãe grávida. Então eles foram obrigados a deixar para lá. Felizmente, o vizinho se mudou alguns dias depois.
Olhando para trás, minha mãe diz que eles tiveram muita sorte. Ninguém sabe o que teria acontecido se quem queria matar esse vizinho o tivesse achado no nosso apartamento, com minha mãe lá dentro. Minha história se passa em Lancaster, Califórnia, em 2007. Com 18 anos no último ano do ensino médio, consegui um emprego de meio período como garota-placa. Sabe aquelas pessoas que ficam em uma esquina balançando placas de propaganda para lojas? Sim, é tão cansativo quanto parece, mas para uma estudante do ensino médio, o pagamento era bom. Aliás, um recadinho. Parem de jogar coisas na gente dos seus carros enquanto estamos balançando as placas. O trabalho já é humilhante, não precisa ainda levar comida na cara. Nesse dia, eu já estava no meu cruzamento há umas 2 horas, girando minha placa e cumprimentando os motoristas. Quando notei um homem careca sentado em um banco do outro lado da rua, ele estava me encarando. Eu acenei para ele. Mais por reflexo do que por qualquer outra coisa, para manter o ritmo, ele imediatamente me mostrou o dedo do meio, e não foi um gesto discreto. Ele ergueu o punho, ameaçando me bater, e começou a gritar comigo do outro lado do cruzamento. Mas um insulto era audível. Evitei olhar para ele e voltei minha atenção para os carros. Pouco tempo depois, meu chefe parou ao meu lado e disse que eu podia ir para casa. Nossa equipe foi demitida e todos os homens do sinal seriam substituídos por outra equipe. Fiquei decepcionada com a ideia de ficar sem trabalho, mas naquele momento eu estava principalmente aliviada por finalmente poder sentar longe do sol. Eu ia justamente falar com meu chefe sobre o homem careca quando percebi que o banco em frente estava vazio. Não sei quando ele foi embora. Dei de ombros e entrei no carro. Meu chefe disse que meu substituto chegaria em 1 hora. Na hora seguinte, fui para casa, troquei de roupa e me preparei para almoçar com um amigo antes do cinema. Meu telefone começou a explodir de notificações, mensagens e ligações. Todos perguntavam se eu estava bem e pediam para eu retornar. Completamente perdida, liguei para minha mãe e ela começou a chorar assim que ouviu minha voz. Fui imediatamente para a casa dela e então entendi o que estava acontecendo. As notícias diziam que um homem com uma placa foi morto no cruzamento onde eu trabalhava, menos de 1 hora após minha saída. O corpo tinha caído com a placa parcialmente sobre o rosto, sem documento de identidade. Muitos dos meus amigos acharam que era eu. O mais perturbador é que a vítima e eu éramos muito parecidas. Nós duas éramos latino-americanas, com cabelos brancos, curtos e escuros, mais ou menos da mesma altura, e usávamos quase a mesma roupa. Naquele dia, a polícia me interrogou e contei sobre o homem careca que me agrediu verbalmente do outro lado da rua. Pelo que sei, a investigação concluiu que foi um acerto de contas entre gangues. De qualquer forma, essa história me marcou profundamente. Eu não me senti segura por muito tempo. Depois disso, fiquei horrorizada pelo homem que perdeu a vida. Pensava que, se meu chefe não tivesse me buscado naquele momento, talvez eu tivesse morrido naquele dia. Hoje, eu tenho uma esposa e um filho, e às vezes, quando olho para eles, penso em como tudo poderia ter sido diferente. Meu nome é Alice, e eu vivi uma experiência aterrorizante com minha irmãzinha. Quando eu tinha cerca de 9 ou 10 anos, minha família e eu morávamos em um pequeno condomínio residencial que ficava entre 2 escolas. A escola secundária da cidade ficava a menos de 1 quilômetro das últimas casas. E bem em frente, do outro lado da rua, ficavam a escola primária e um parque. Essa história aconteceu bem ao lado do prédio da escola secundária, onde várias grandes lajes de concreto tinham sido deixadas, esperando para serem removidas. Minha irmã e eu brincávamos de pular entre lajes, enquanto nossas bicicletas estavam mais afastadas, perto dos entulhos. Em um certo momento notei um carro, um Saturn Coupé, verde escuro, quase preto. Ela andava devagar pela rua até frear bruscamente, fazendo os pneus cantarem, e o motorista virou o carro na nossa direção. Mesmo sendo tão jovem, achei isso suspeito imediatamente. Eu mostrei de propósito que tinha notado, esperando que ela simplesmente continuasse em direção ao skatepark, um pouco mais adiante. Eu não assustei minha irmã imediatamente, não tanto assim, mas comecei a ficar preocupada quando o carro começou a se aproximar devagar da gente. Era um lugar que conhecíamos muito bem, brincávamos lá o tempo todo e costumávamos andar de bicicleta na calçada ao lado da escola. Mas o carro parou bem na altura da calçada, como se nos seguisse. Comecei a pensar na melhor maneira de voltarmos para casa em segurança,
e disse para minha irmã parar de brincar e subir de novo na bicicleta. Lembro de ter dito para ela que aquele veículo era estranho e que a pessoa dentro dele talvez não tivesse boas intenções. Eu sabia que nunca conseguiria defender minha irmã de um adulto se algo acontecesse. Já tinham roubado nossas bicicletas antes, então, a princípio, pensei que talvez esse fosse o objetivo deles, mas quando subimos nas bicicletas, vi o carro acelerar na nossa direção. Eu estudava na escola primária, que ficava mais adiante, e era o único lugar seguro em que eu pensava. Nesse ponto, ficou claro que a pessoa no carro estava realmente interessada em nós. Eu disse para minha irmã pedalar o mais rápido que ela pudesse. Chegamos à escola primária bem a tempo. O carro entrou no estacionamento logo depois da gente, e meu coração quase parou quando percebi que só havia um carro estacionado. Felizmente, era o carro de uma professora minha, que carregava o veículo antes de ir embora. Era exatamente nisso que eu estava contando, que um adulto ainda estivesse no local, talvez uma professora ou uma agente de segurança. O carro obviamente percebeu a presença da professora. Ela passou devagar na nossa frente, com o vidro abaixado. Tentei ver o rosto de quem dirigia, mas só vi o braço antes que fosse embora rapidamente. Olhei para minha irmã, depois para o professor, e agradeci a ele em silêncio, sem dizer uma palavra. Depois, contornamos a escola pelos fundos, por um caminho que levava até uns prédios, o que nos permitia voltar para casa sem passar pela rua principal. Minha irmã, por sua vez, não se lembra de ter ficado traumatizada por esse acontecimento. Mas eu me lembro de ter passado a noite seguinte sem conseguir dormir, abalada, pensando o tempo todo no que poderia ter acontecido. Guardei tudo até adoecer de tanto reprimir o medo. Não é bom guardar esse tipo de coisa escondido. Quando contei isso à minha mãe, ela não demonstrou preocupação. Digamos apenas que nossa família funcionava de forma diferente naquela época, e eu prefiro parar por aqui. O que aprendi com essa história é que sempre devemos confiar em nosso instinto quando algo não parece normal. Se eu não tivesse levado a situação a sério, minha irmã e eu poderíamos ter sumido sem deixar rastros. Meu nome é Stephanie, tenho 18 anos hoje, mas essa história aconteceu no verão de 2014. Uma noite, meus amigos e eu decidimos ir ao parque perto do nosso prédio, só para beber um pouco e bancar os rebeldes, como os adolescentes costumam fazer. O clima estava descontraído, a gente bebia, alguns fumavam e ríamos bastante. Pensar nas consequências? Em um momento, uma das minhas amigas sugeriu que a gente fosse nadar pelada no lago. Na hora, isso pareceu divertido para nós. Enquanto todo mundo começava a se despir, percebi um cheiro realmente nauseante vindo dos arbustos perto da água. Avisei as outras e logo todas começamos a procurar de onde aquilo vinha. Depois de alguns minutos, vimos uma mala verde velha, bem grande, presa na água entre as plantas. Ela parecia antiga e estava trancada com um cadeado de código de 3 dígitos. Aí bateu o pânico, a gente se vestiu rapidinho e voltou direto para os nossos apartamentos. Eu sugeri fazer uma ligação anônima para a polícia, já que éramos menores de idade e ninguém queria ficar perto do lago esperando eles chegarem. Da janela do meu quarto, eu vi de longe as luzes giratórias aparecendo perto da água. No começo, só tinha alguns carros de polícia, mas depois o número deles foi aumentando, até ter mais de uma dezena. No dia seguinte, as notícias informaram que autoridades encontraram o corpo de uma jovem escondido naquela mala. Fiquei enjoada quando soube disso. O que mais me perturbou foi que, 2 semanas antes, eu achei que tinha ouvido gritos vindos do parque no meio da noite. Contei para meus pais, que ligaram para a polícia, mas na época, nada foi encontrado. Desde o que aconteceu naquela noite, meus amigos e eu nunca mais vamos ao parque depois que escurece. Toda vez que olho para aquele lago, lembro daquele cheiro insuportável, da guidez, até a mala, e daquela intensa sensação de mal-estar que senti então. Às vezes ainda questiono se minha mente me engana. Por muito tempo achei que ouvi um leve ruído vindo de dentro,